Olá, pessoal da Best for You, tudo bem? Meu nome é Andressa, sou nutricionista clínica esportiva e vim falar um pouquinho sobre rotulagem. A vigilância sanitária exige que todos os alimentos industrializados tenham a tabela nutricional e tenham os ingredientes contidos em ordem decrescente. Começando pela tabela nutricional, temos que nos atentar às porções. Então, às vezes, nós olhamos o valor calórico, olhamos os carboidratos, as proteínas, as gorduras, e esquecemos de olhar em que porção que aquilo está contido. Então, por exemplo, normalmente falando em pão de fatia, são 50 gramas, que equivalem a 2 fatias de pão. Então, se for mais, tem que calcular mais do que está na tabela, e se for menos, calcula menos. Nós temos os carboidratos na tabela nutricional, que são fonte de energia. Na maioria das dietas, eles estão equilibrados. Tem dietas que tem mais, tem dietas que tem menos. Isso depende da orientação nutricional. Nós temos as proteínas, que são reconstrutoras. Temos as gorduras totais, que é o misto de todas as gorduras que contém naquele alimento. Então, nós temos que ficar atentos às gorduras totais. E não inclui somente gorduras ruins. Tem gorduras boas que fazem bem para o coração, que estão contidas nelas também. Nós temos as gorduras trans, que provêm dos animais, como o leite, o queijo, as carnes. E temos as gorduras trans, que são prejudiciais ao coração e que estão contidos em alguns alimentos, como bolacha recheada, o sorvete, salgadinho. Então, nós temos que ter um pouco de equilíbrio quanto a essa questão. Referente aos ingredientes, eles têm que estar em ordem decrescente, ou seja, alimentos que começam com gorduras, açúcares, como maltodextrina, dextrose e outros tipos, nós temos que nos atentar, porque a maior quantidade daquele alimento, ele predomina, que é contido o açúcar e que é contido as gorduras, e nem sempre é o alimento ideal para ser consumido, principalmente em excesso. Outra coisa importante é analisarmos as fibras. Alimentos com fibras ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no nosso sangue, e o sódio, que é um vilão se contido em excesso. Temos que cuidar, nós podemos consumir por dia 2.400 miligramas de sódio. Tem alguns temperos prontos que quase atingem isso em uma quantidade única para consumir no alimento. Então, nós temos que ficar atentos quanto a isso, tá? Espero que tenha ajudado. Tenha um bom dia. Um abraço.